The gangster rap world has been shaken again, this time by the violent death of the performer known as Notorious B.I.G. The rapper was rushed to Cedars-Sinai Medical Center. He was pronounced dead a short time later. Notorious B.I.G. cantava sobre mulheres, armas e dinheiro. Suas rimas, seu ritmo e sua produção criativa o levaram à fama mundial. 3, 2, 1, yeah. Check it out, it's Notorious B.I.G. Uma personalidade marcante do Brooklyn, em Nova York, seu talento nato o tirou das ruas. Either you was stealing or you was hustling. One of the two, or you was a nobody. Then I was a hustler, and then boom, I was a rapper. A honestidade de suas letras, surgida de duras experiências, conquistou os fãs. You will eventually die or go to jail. That's a fact. Mas na madrugada de 9 de março de 1997, Notorious B.I.G. foi atingido por tiros disparados de um veículo no centro de Los Angeles. Durante décadas, a polícia procurou pelo assassino, mas até agora ninguém foi levado a julgamento. Eu ganhei acesso à autópsia e ao arquivo da polícia do Big, e eu vou investigar o que aconteceu na vida dele nas semanas, dias e horas que antecederam a morte, e ver se isso revela algo novo sobre o motivo e a forma como ele foi morto. E eu vou usar a evidência para encontrar uma explicação para o crime e identificar o assassino. Autópsia de famosos. Notorious B.I.G. O Dr. Michael Hunter é um médico legista mundialmente famoso. Ele realizou mais de 4.000 autópsias com o objetivo de entender a causa da morte. Hoje ele é o principal médico legista de uma das maiores cidades dos Estados Unidos. Agora ele está investigando a morte do rapper Notorious B.I.G., nome artístico de Christopher Wallace, também conhecido carinhosamente como Biggie Smalls. Com acesso a informações restritas da polícia e ao relatório de autópsia liberado recentemente, ele espera descobrir uma nova perspectiva deste crime não solucionado. Olhando o relatório da autópsia, a primeira coisa que eu notei foi que o Big levou 4 tiros. Não há queimaduras ou fuligem ao redor de nenhum dos ferimentos, então isso significa que os tiros não foram dados a queima-roupa. Mas os tiros foram a causa da morte, e eles podem dar pistas vitais sobre quem o matou e por quê. – 2 de março de 1997, Los Angeles, uma semana antes da morte de Biggie. Ele passou o mês anterior na Califórnia, longe de sua cidade natal, Nova York, com seu grande amigo, o rapper Lil Cease. Em matéria de personalidade, ele era uma das melhores pessoas. Com certeza, era um dos meus melhores amigos. Nascido em 1972, Big deixou para trás uma vida de crime nas ruas para se concentrar em sua carreira musical. Ele era um poeta das ruas e várias pessoas se identificavam com ele. Por toda a costa leste, ele tinha uma voz que as pessoas gostavam de ouvir. Seu primeiro álbum, Ready to Die, recebeu disco de ouro e depois platina e o definiu como uma das figuras mais importantes no cenário do rap. Aos 24 anos, Big está prestes a lançar seu segundo álbum, que ele espera consolidar seu lugar entre os grandes do hip-hop. Ele é o rapper mais influente daqui. A gente viu Big como o rei de Nova York e é assim que ele é reconhecido por aqui. Examinando a autópsia, outra coisa que se destacou foi o tamanho dele. Ele tinha 1,88 m e pesava 179 quilos. Ele tinha obesidade mórbida. Nascido e criado no Brooklyn, Biggie sempre foi chamado de grande desde a infância. Ele frequentou uma rígida escola fundamental católica e sempre foi o primeiro da classe. Sua mãe, Volette, era jamaicana, mas se estabeleceu em Nova York e o criou como mãe solteira. Ela era professora, uma mãe muito esforçada. Ela fez o que toda mãe solteira faz, deu duro para garantir que o filho tivesse tudo o que ele quisesse na vida e para tentar manter ele sempre longe das ruas. Mas ela não pôde fazer nada para impedir que seu filho fosse levado a uma vida de crime. Ele cresceu numa vizinhança difícil. Ele via os jovens na esquina matando aula, se divertindo, vendendo drogas, batendo papo. Então ele acabou parando de ir para a escola todos os dias. E aí ele começou a sair nas ruas também.
Aos 15 anos, Big vendia drogas pesadas nas ruas. Ele já pesava mais de 90 quilos e tinha mais de 1,80 m. Seu tamanho lhe rendia respeito, mas também colocava sua saúde em risco. Uma das principais coisas que eu notei é que o Big tinha um coração dilatado. Em geral, isso tem a ver com hipertensão crônica. O coração tem que trabalhar mais para bombear o sangue por todo o organismo. Tanto o coração dilatado como a hipertensão podem ser consequências da obesidade mórbida. Em 1990, aos 17 anos, Big ganhava $15 mil por semana vendendo crack. Agora, um traficante estabelecido com sua própria rede, ele estava em ascensão no mundo das gangues. Ele percebeu que as drogas eram o caminho para subir na vida, se tornar um grande traficante, ganhar grana e comprar uma vida melhor. Porém, tudo começou a desmoronar. Big foi detido no Brooklyn por porte ilegal de arma e recebeu 5 anos de liberdade condicional. Mas ele continuou vendendo drogas e foi detido novamente em 1990 e 91. Pelo relatório da autópsia, eu reparei que ele tinha várias cicatrizes antigas nos tornozelos. Não está muito claro de onde elas vieram, mas para mim elas mostram que ele passou por muitas dificuldades. Criminoso e traficante de drogas. Porém, Big foi agraciado com um talento extraordinário. Ele participava de batalhas de rap que rolavam nas festas. Quando ele pegava o microfone e improvisava, o pessoal ia à loucura. O Big era um ótimo contador de histórias. Ele era quase um telejornal das ruas, entendeu? Ele via o que as pessoas faziam, então ele transformava aquilo numa história interessante. E ele também se colocava como um personagem dela. O Puff foi o primeiro a se interessar e, quando o Puff ouviu a gravação, ele pensou: eu tenho que achar esse cara. E tem que ser agora. Puff Combs logo conseguiu um contrato musical para Big. Aquilo tudo era um talento natural dele. Muita coisa não era pensada, ele só expressava o que sentia e estava vendo naquele momento. Eu acho que foi isso que o Combs viu nele. Em 1994, Big lançou seu primeiro álbum, sucesso de público e crítica. Ele estava indo em direção à fama, mas o caminho não seria tão fácil. Outra coisa que chama atenção na autópsia é que há um pino cirúrgico no fêmur esquerdo dele, que deve ser consequência de um acidente grave que foi operado e devia fazer ele mancar. A perna quebrada deixou Big hospitalizado por vários meses e foi resultado de um acidente de carro com Lil Cease no volante. Eu mandei um dos nossos carros no concerto e eles emprestaram um temporário. Na hora de pegar uma saída, o carro rodou e a gente bateu numa barreira. Foi assim que ele quebrou a perna. Uma fratura no fêmur é uma lesão séria e pode levar de meses a anos para ser curada, especialmente para alguém obeso. O Big deve ter sofrido por muito tempo. 4 de março de 1997, Los Angeles. 6 meses após o acidente de carro e 5 dias antes de sua morte, Big ainda precisa de uma bengala para andar. Ele irá se apresentar no Soul Train Awards, mas há uma tensão no ar. Sua gravadora, Bad Boy de Nova York, está em uma disputa feroz com sua rival de Los Angeles, Death Row. Uma acusa a outra de ataques violentos contra seus empregados. Existe um longo histórico de conflito entre as gravadoras Death Row e Bad Boy e os presidentes Suge Knight e Puff Combs, e entre os artistas Biggie Smalls e Tupac Shakur. Alguns achavam que Big estava arriscando a própria vida indo a Los Angeles. Um monte de rappers da Costa Leste achavam loucura ele ir até lá. Na hora, ele começou a receber ameaças de morte.
A gente sabia do perigo. Com todo aquele conflito rolando entre as gravadoras, a gente estava sempre preocupado com ele. Sabe, cara, isso é sério. Ele saiu da zona de conforto. Já fazia um bom tempo que o Big não ia para a Califórnia, especialmente depois que aquele conflito entre a costa leste e a oeste acabou ganhando, naquele momento, um grande destaque nacional. Com o crescimento de seu sucesso musical, Big espera deixar o violento mundo das ruas para trás, mas o perigo persegue. E algo que preocupa seu produtor Puff Combs é o histórico de tráfico de Big. O Combs deixou claro que aquela situação incomodava ele. Ele sentia que o Big podia investir em muitas outras coisas e não em algo que pudesse fazer ele ser preso, ou até pior, ele podia ser morto. Mas Big o escutou? Ou o mundo das drogas ainda apresentava uma ameaça? Quando Big foi baleado e levado para o pronto-socorro, a polícia encontrou uma pequena quantidade de maconha com ele, menos de 1 grama. Hoje, na Califórnia, esta quantidade seria considerada de uso pessoal e não caracterizaria uma infração. O exame toxicológico mostra que não havia maconha ou drogas mais pesadas no corpo dele. Então é provável que ele não estivesse vendendo ou consumindo drogas na noite da morte. Mas o envolvimento com as drogas não era seu único vício. Em 1994, pouco antes do lançamento de seu primeiro álbum, Big está em uma sessão de fotos quando conhece e se apaixona pela cantora de rhythm and blues, Faith Evans. Tudo bem? Tudo. Eles conversaram e ficaram juntos um tempo e 3 semanas depois já estavam se casando. Não foi o que eu quis dizer. Não foi mesmo? Ela ficou encantada com ele. Ele tinha todo um ar sedutor, simpático, e mesmo ele sendo obeso, ela nem mesmo chegou a pensar nisso. Ela só viu o homem com quem ela queria ficar para o resto da vida dela. Mas o casamento logo encontrou problemas. Tornou-se claro que Big está traindo Faith com a rapper Lil Kim. O Big era famoso pelos casos com mulheres. E a Lil Kim era uma figura presente na casa dos Wallace. Comentavam que ela estava sempre com o Big e que ele estava tendo um caso com ela. Então dá pra ver que os relacionamentos dele tinham sempre ciúme envolvido. A Kim tinha ciúme da Evans e a Evans tinha ciúme da Kim. Parecia que o Big nunca foi de uma mulher só. Então elas sempre buscavam a atenção dele. E para a esposa deve ter sido muito difícil. Em um Natal, a Faith Evans pegou a Lil Kim na cama com o Big. Mas o que é isso? O que é isso? Oh, não, peraí, não, amor. Não, espera. Calma, para com isso, para. Calma, meu amor, eu posso explicar. Espera, para com isso. Segura ela, para. Eu posso explicar. Foi um golpe arrasador. Encontrar a Lil Kim naquele momento na cama foi como levar um tapa na cara para ela. Então eles acabaram tendo que se separar. E os relacionamentos de Big continuaram voláteis. 2 semanas antes de sua morte, ele foi pego batendo em sua atual namorada, Tiffany Lane. Foi você que me obrigou a fazer isso! Sua pai. Ele foi expulso do hotel pela segurança. Foi o mais recente caso de violência na curta vida de Big. É óbvio que este foi um homem complexo com uma vida caótica. E havia algumas pessoas que poderiam querer machucá-lo. Mas lendo o relatório da autópsia, mais uma coisa me intrigou. Uma tatuagem feita no braço direito que é uma passagem do Salmo 27. Este salmo se provaria estranhamente profético. Também dá pra ver que a tatuagem era recente. Como se ele soubesse que uma coisa terrível iria acontecer. You will eventually die or go to jail. That's a fact. 7 de março de 1997, Los Angeles. Na noite anterior à sua morte, Big estava no palco do Soul Train Awards. O público não foi receptivo. Ele foi vaiado. Tinha gente gritando ameaças e a tensão ficou bem grande no local. Muita gente ficou brava pelo Big estar na cidade, no território deles, pouco tempo depois de o Tupac ter sido morto. 6 meses antes, o também rapper Tupac Shakur foi morto a tiros em Las Vegas.
A autópsia do Tupac Shakur não foi liberada publicamente, mas, segundo relatórios da polícia, ele levou 5 tiros enquanto estava num carro. Ele passou os 6 dias seguintes no hospital e acabou morrendo do trauma causado por aqueles tiros. Assim como Big, Tupac nasceu na Costa Leste. Segundo amigos, apesar das rixas, Big Smalls ficou triste pela morte do colega rapper, o que também o fez questionar sua própria mortalidade. E a única tatuagem no corpo do Big é o trecho da Bíblia no antebraço direito dele. E eu também sei que ela era recente. Foi feita alguns dias antes da sua morte. O versículo tatuado é parte do Salmo 27 e diz: "O Senhor é minha luz e minha salvação. De quem terei temor?" A tatuagem parecia simbolizar as dificuldades que ele estava enfrentando na Califórnia e uma incerteza em relação ao próprio futuro. 8 de março, Los Angeles. É amanhã após a cerimônia de premiação e Big está abalado pela recepção hostil na noite anterior. Ele deve comparecer a uma festa organizada pela revista Vibe naquela noite, mas está preocupado com as ameaças. Então, uma ligação de seu produtor e mentor Puffy Combs o convence a se arriscar. Opa! O Puffy queria que ele saísse e fosse mais participativo no cenário de Los Angeles, que ficasse mais conhecido, fizesse contatos com as pessoas certas e se promovesse mais. 10h15 da noite. Museu Automotivo Petersen, em Los Angeles. Big está na festa da revista Vibe, 3 horas antes de sua morte. O Big estava muito preocupado de ir à festa da Vibe, mesmo não sendo do tipo que se deixa intimidar. Será que ele gostava de se arriscar? Será que ele estava se sentindo invencível por estar indo tão bem? Ou será que ele estava sendo um bom empresário? A gente toma milhares de decisões todos os dias que não levam a grandes momentos decisivos. Mas, de vez em quando, isso acaba acontecendo e tudo muda. À meia-noite, a festa está repleta de personalidades do hip-hop. É a entrada mais concorrida da cidade. Tinha uma multidão lá dentro e mesmo assim tinha um monte de gente do lado de fora querendo entrar. A brigada de incêndio ficou preocupada com a segurança de todos e determinou que era melhor acabar com a festa. 00:15, 1 hora antes da morte de Big. As pessoas estão lentamente deixando o prédio do museu. Big leva mais de meia hora para sair. Há um veículo utilitário esperando por ele, Lil Cease e o restante da equipe. Beleza, pode ir. Quando o carro do Big saiu, estava sendo guiado por um dos guarda-costas. E quando eles pararam no semáforo em um cruzamento, outro carro parou do lado. A gente viu o Big curvado, com os olhos completamente arregalados. E ele estava com uma expressão de quem estava em estado de choque. Mas eu já vi muita gente levar um tiro e sobreviver, então a primeira coisa que me veio à cabeça foi: vai ficar tudo bem, o tiro não foi na cabeça. Não foi no peito, então o Big vai ficar bem, ele tá legal. Segundo o relatório da autópsia, o Big levou 4 tiros. 2 balas atravessaram o corpo e 2 balas se alojaram. A gente socorreu pro hospital mais próximo que tinha. Meia-noite e 55. Paramédicos levam Big ao pronto-socorro. Eu nem cheguei a pensar que ele fosse morrer. Na minha cabeça não tinha como aquilo acontecer, sabe? Choque! Choque! Na sala de operação, ele estava inconsciente e sem pulso. Os cirurgiões estavam lutando para salvar a vida dele.
Mas após 20 minutos, fica evidente que Big está além de qualquer ajuda. À 1h15 da manhã, ele é declarado morto. The gangster rap world has been shaken again, this time by the violent death of the performer known as Notorious B.I.G. O meu melhor amigo morreu. Sabe, é duro de acreditar. Eu fiquei sentado lá chorando sem parar, como uma criança. E é simplesmente impossível de acreditar. Quando me ligaram, naquela manhã, eu fiquei confuso. Eu disse, não pode ser. Por que é que alguém ia querer matar o Big? O próximo passo é examinar minuciosamente as circunstâncias que envolveram o tiroteio, para ver o que é possível saber sobre a identidade do assassino. De acordo com o diagrama da polícia, esta foi a cena do crime. O carro de Big parou em um cruzamento com o carro de seus guarda-costas atrás. Então, o atirador estacionou ao lado. O atirador disparou 6 tiros contra o carro do Big. 2 atingiram o veículo. Uma bala se alojou na porta e a outra do outro lado. Os outros 4 tiros atingiram o Big. Ninguém mais se feriu, o que prova que aparentemente ele era o alvo. O relatório da autópsia mostra que uma bala entrou pelo cotovelo e foi até o pulso. A segunda perfurou a coxa. A terceira entrou pelas costas e saiu pelo ombro esquerdo. E a quarta entrou no abdômen logo acima da cintura, no lado direito. A trajetória da bala que entrou logo acima do quadril direito indica que o Big estava em uma postura defensiva, provavelmente deitado. A bala entrou e se deslocou de forma longitudinal, formando uma trajetória muito incomum. A minha conclusão, baseada na trajetória, é de que os tiros não foram bem mirados, não atingiram áreas vitais, como a cabeça e o peito, e foram distribuídos pelo veículo. Para mim, isso parece trabalho de amador. Mas há algo mais que requer explicação. O assassinato de Big é quase idêntico ao assassinato de Tupac Shakur. 7 de setembro de 1996, Las Vegas. 6 meses antes da morte de Big, seu antigo amigo, o também rapper Tupac Shakur, está atravessando a cidade com o presidente da sua gravadora, Suge Knight. Eles param em um congestionamento e outro carro para ao lado. Tupac Shakur levou 5 tiros e Suge Knight foi ferido. 6 dias depois, Shakur morreu no hospital. Existem várias teorias da conspiração em torno das mortes do Big e do Tupac. Uma das mais populares é de que o FBI estava envolvido no crime. A amante de Big, Lil Kim, se convenceu de que a teoria está certa e as mortes dos 2 rappers estão conectadas. I always felt like Biggie and Tupac's death was bigger than how they tried to make it to be. Ela acredita que eles se tornaram alvos por serem influentes. Them two were very powerful guys. They both could have ran for mayor just like Arnold Schwarzenegger and probably won. And, I think, the government is looking at it like we cannot have these 2 hood dudes with this much power running for mayor or something like that. Relatórios da polícia mostram que Big estava sendo vigiado enquanto estava em Los Angeles antes de sua morte. Mas poderia a autópsia apoiar a teoria de que Big e Tupac foram mortos pelo governo? Pelo relatório da autópsia, dá para ver que o Big foi atingido por 4 balas de calibre médio revestidas de metal. Isso é importante, pois nos dá algumas informações sobre o atirador. Existem 2 tipos principais de balas em uso, as encamisadas e as de ponta oca.
As balas de ponta oca são mais mortais do que as outras porque, quando atingem o alvo, elas se expandem e causam uma lesão mais grave. São projetadas para matar. Em função de seu poder superior, o governo e a polícia favorecem a utilização de balas de ponta oca. Eu não sei que munição foi utilizada para matar o Tupac, mas o Big foi atingido por balas encamisadas. Se fosse um profissional, eu esperaria que as balas utilizadas tivessem ponta oca. As que foram usadas são bem mais baratas, adequadas para treino. Então isso apoia a minha teoria de que o atirador era amador. E as balas retiradas do corpo de Big revelam mais uma pista. Elas foram entregues à polícia juntamente com cartuchos encontrados no local. Pelo relatório da polícia, eu vi que os detetives identificaram os projéteis que foram utilizados de uma marca alemã chamada Gecko. É o mesmo tipo de munição comumente associada a membros de gangues de Los Angeles, envolvendo tanto os Crips como os Bloods. Os Crips e os Bloods são duas gangues de Los Angeles com uma rivalidade mortal e uma conexão com a disputa entre a gravadora de Big, Bad Boy, e sua rival, Death Row. O Suge Knight muitas vezes contratava membros dos Bloods como seguranças. E o Combs também, da Bad Boy, contratava Crips como seguranças. Então surge uma situação em que gangues rivais representam gravadoras de rap rivais e isso criava uma tensão enorme. 8 de março de 1997, Museu Automotivo Petersen, Los Angeles. A noite da morte de Big. Na festa da revista Vibe, membros dos Bloods e dos Crips se misturam entre as maiores estrelas do hip-hop. Segundo algumas testemunhas oculares, membros dos Crips falaram com o Puff e com o Big na festa da Vibe poucas horas antes do tiroteio. O Puff mantinha os membros da gangue por perto, porque ele temia pela própria vida. Então foi o Puff quem levou eles pra lá. Qualquer rapper que vai pra Los Angeles tem que ser protegido por causa dos Bloods e dos Crips. Então, uma das gangues tem que proteger eles. O Combs contratar seguranças dos Crips foi quase como um tapa na cara da gravadora Death Row. Era como se fosse uma afronta, um desafio. Mas por que Big Smalls seria escolhido como alvo nesta briga entre gangues? Aparentemente, ele também possuía um conflito particular com a maior estrela da Death Row, Tupac Shakur. 30 de novembro de 1994, Nova York. Pouco mais de 2 anos antes de sua morte, Big e seu produtor Puff Combs estão trabalhando em um estúdio de gravação. O rapper Tupac Shakur também está no prédio. Por volta da meia-noite, ele é baleado e $1.000 em joias lhe são roubados. Tupac acha que Big e Puff estão por trás dos ataques, apesar do fato de serem amigos. O Big e o Tupac eram bem próximos, eles eram amigos e o Tupac ajudou a orientar o Big em vários aspectos da vida dele. Desde a compra do primeiro Rolex até dicas de como lidar com os problemas que ele poderia ter no futuro. Mas agora tudo mudou. O Tupac Shakur sentiu que tinha sido traído e isso levou à convicção de que o melhor amigo tinha armado para ele. E foi aí que começou essa rivalidade pessoal entre ele e o Big. Após o ataque, e apesar de sua origem na Costa Leste, Shakur fechou um contrato com Suge Knight e a gravadora Death Row em Los Angeles. Então, Tupac e Big alimentaram as chamas da disputa com novas músicas de sucesso. Uma das canções mais famosas foi Who Shot, a do Notorious B.I.G., que expõe um incidente que destruiu a amizade entre eles. E o Tupac também teve suas canções, e numa das mais famosas, ele declara ter dormido com a esposa do Wallace, a Faith Evans. Logo, a rivalidade musical se tornaria violenta e, por fim, mortal. Então, quando Tupac foi morto em Las Vegas, todas as suspeitas se voltaram para Big e Puff.
Havia um boato de que o Big era o dono da arma que matou Tupac. Tupac estava associado a uma gangue de Los Angeles, os Bloods. Mas será que existem pistas que indiquem uma ligação da gangue com o assassinato de Big? Com a evidência dos relatórios da polícia e da autópsia, eu pessoalmente acredito que a morte do Big foi trabalho de um amador. Também sei que ele estava no meio de uma guerra entre duas gangues de Los Angeles, os Crips e os Bloods, por causa de uma rivalidade entre sua gravadora, a Bad Boy, e a gravadora Death Row. Agora eu quero investigar a fundo a possibilidade de que os Bloods e a gravadora Death Row tenham uma ligação direta com a morte dele. E a primeira pista é surpreendente. 6 de novembro de 1997, Los Angeles. 8 meses após a morte de Big. David Mack, oficial da polícia de Los Angeles, é preso por executar um assalto a banco. Segundo o relatório da polícia, o detetive que revistou a casa do Mack encontrou um estoque de balas da Gecko. Não são balas utilizadas pela polícia de Los Angeles, mas são do mesmo tipo utilizado no assassinato do Big. O Mack também era proprietário de um Chevrolet Impala de cor escura, muito similar aos veículos que foi descrito pelas testemunhas. Os detetives encontraram mais uma coisa: fotografias de Mack usando as cores dos Bloods, a gangue rival dos Crips. E informantes alegaram que Mack prestava serviços para a gravadora do Tupac, a Death Row. Segundo boatos, policiais como Mack podiam ganhar um bom dinheiro trabalhando clandestinamente como seguranças na indústria musical. As alegações de que a polícia estava envolvida com a Death Row eram bastante sérias. Existem até fotos de policiais com Tupac e policiais com diferentes rappers. Havia depósitos secretos e transferências enormes em diferentes contas bancárias. Havia uma suspeita de que os policiais houvessem se corrompido e estivessem prontos para quebrar a lei por seus chefes na indústria musical. Surgiu uma teoria de que esses policiais que trabalhavam para a gravadora Death Row estavam envolvidos na morte do Big. Em 2002, a família de Big concordou e entrou com um processo por homicídio contra a polícia de Los Angeles. Eles alegavam que policiais de Los Angeles haviam planejado a morte de Big e arquitetado um encobrimento. Como resposta, a polícia de Los Angeles recomeçou a investigação. Vendo os relatórios do caso reaberto, eu vi que a polícia descobriu que alguns de seus membros trabalhavam para Death Row. Mas o David Mack não era um deles. O carro e as balas foram uma coincidência. No final, não havia evidências substanciais de que o Mack estivesse envolvido no assassinato do Big. A família de Big aceitou os resultados e retirou o processo contra a polícia de Los Angeles. Mas a polícia de Los Angeles continuou investigando a gravadora Death Row e os Bloods. E nos arquivos eu vi que houve uma grande descoberta em 2009. Esta declaração é de uma mulher que permanece anônima por sua própria segurança. Aqui, ela descreve como ajudou a coordenar o assassinato do Big e ainda indica um membro dos Bloods como o assassino. Nós identificamos o atirador, um homem chamado Ardell Falls, apelidado de Pucci. A declaração da mulher também indica quem pagou Falls pela morte. Ela disse que foi o Suge Knight, presidente da Death Row. Ele estava preso na época, mas segundo a declaração, ele marcou uma visita na prisão. Segundo ela, ele pediu que Falls fosse avisado de que o Suge queria o Big morto por uma quantia não revelada. Mas se o Suge Knight pagou para ver o Big morto, a minha pergunta é, por quê? Eu ainda não tenho um motivo. E uma rivalidade no rap não parece o bastante. Mas outro incidente na noite da morte do Tupac pode ser a resposta. 7 de setembro de 1996, Las Vegas. 6 meses antes da morte de Big. Seu antigo amigo e agora rival, Tupac Shakur, compareceu a uma luta de Mike Tyson no MGM Grand. Aqui, a rivalidade entre as gravadoras e as gangues explodiu em um ataque brutal, captado pelo sistema de segurança do hotel. O Tupac encontrou um membro dos Crips da região sul chamado Orlando Anderson e iniciou uma briga física com ele.
Tupac está acompanhado por membros dos Bloods, que atacam brutalmente Anderson. Em uma declaração para a polícia, um membro da gangue disse que logo depois da luta, o Anderson queria vingança. Ele perseguiu Suge Knight e o Tupac, encontrou os dois parados em um cruzamento e abriu fogo. Big era o maior rival de Tupac. Como sua gravadora Bad Boy estava associada com os Crips, surgiu um rumor de que Big teria ajudado a gangue naquela noite e fornecido a arma utilizada no assassinato de Tupac. Havia muita especulação de que o Big queria dar um fim no Tupac, especialmente porque o Tupac foi morto no ponto alto da carreira dele. Então, muitos achavam que o Big ficou com inveja e mandou matar o Tupac. Sentado ao lado de Tupac, no momento do tiroteio, estava Suge Knight, seu amigo íntimo e presidente da gravadora Death Row. Suge Knight acreditava nos boatos de que o Big esteve em Las Vegas e que ele forneceu a arma para matar Tupac Shakur. Convencido da culpa de Big, faria sentido Knight querer se vingar. Suge Knight, o Big, o Tupac, todos vieram de uma cultura de gangue em que não existe confiança na polícia para resolver seus problemas. Se você tem um problema, tem que resolver sozinho. E às vezes a justiça significa vingança. As evidências que eu descobri sugerem que o Big se arriscou bastante indo à Califórnia tão pouco tempo depois do Tupac ser morto. E que ele foi morto como vingança pela morte do rapper rival. Com a identidade do assassino supostamente conhecida, eu preciso entender por que ninguém foi preso por um crime tão grande. Wardell Fauci foi morto em um tiroteio entre gangues em 2003, 6 anos antes de ser identificado como o assassino. Ninguém mais apoiou o relato da testemunha de 2009 e apenas uma confissão não é o suficiente para abrir um caso. Passou tanto tempo que as outras testemunhas já morreram ou se recusam a cooperar. E isso resultou numa situação em que o crime é insolúvel. Suge Knight foi preso em 2015, acusado de um assassinato não relacionado. Ele sempre negou qualquer envolvimento com a morte de Big e nunca recebeu uma acusação ligada ao caso. No assassinato de Tupac, os investigadores nunca encontraram uma ligação entre Big e o incidente em Vegas. Nós não temos nenhuma evidência para sustentar que o Christopher Wallace estivesse envolvido ou mesmo soubesse sobre o assassinato do Tupac Shakur em Las Vegas. O boato de que Big teria fornecido a arma para matar Tupac continuou não passando de um boato. Mas ainda tem um mistério que eu não resolvi. As balas encamisadas normalmente não causam grandes lesões internas. E o Big levou tiros em lugares bem aleatórios. Ele não levou nenhum tiro no peito e nem um tiro na cabeça. E além disso, não houve muita hemorragia externa. O Lil Cis, que já viu pessoas serem baleadas, acreditou que ele iria sobreviver. Então, por que os médicos não conseguiram salvá-lo? A autópsia mostra que uma bala entrou pelo cotovelo e se deslocou até o pulso sem causar nenhum dano sério. A segunda bala atravessou a coxa, mas também sem causar um problema grande. A terceira bala atingiu as costas e atravessou o corpo, saindo pelo ombro esquerdo, uma ferida superficial. Mas a quarta bala é uma história diferente. Ela entrou logo acima da cintura e atravessou o abdômen em alta velocidade. A bala perfurou o intestino e atingiu o fígado do Big, entrando por baixo e saindo por cima. Depois, a bala continuou pelo diafragma. E aí, atravessou o coração, entrando pelo átrio direito e saindo pelo ventrículo esquerdo. É uma lesão gigantesca no coração, que causa uma enorme hemorragia dentro do tórax. No pronto-socorro, há poucas indicações de sangramento. A gordura de Big fechou os ferimentos das balas. Toda perda de sangue é interna e os cirurgiões não sabem nada sobre o dano no coração. Eles realizam um procedimento drástico que pode salvar a vida de alguém com parada cardíaca.
Eles abrem o peito de Big e fazem uma desfibrilação interna para tentar reanimá-lo com choques, mas isso não funciona. Com uma lesão tão grande, não existe jeito de consertar o coração e reanimá-lo. O coração não manda sangue para o cérebro, que não recebe oxigênio, e acaba morrendo. A verdadeira tragédia é que o tiro foi puro azar. A bala entrou no corpo em um ângulo incomum. Se fosse 2 centímetros para a direita ou 2 para a esquerda, não acertaria o coração. E o Big teria sobrevivido. Nove dias após a morte, o funeral de Big foi realizado em seu amado Brooklyn. Eu conhecia o Big, esse cara que escapou das ruas e se tornou uma grande estrela do rap. Mas depois as ruas seguiram ele e tiraram a vida dele. Isso não faz sentido pra mim. Por isso, eu ainda me questiono. Big tinha apenas 24 anos quando morreu. Seu segundo álbum, Life After Death, foi lançado 2 semanas após o assassinato e se tornou um dos discos de hip-hop mais vendidos de todos os tempos. Este sucesso confirmou a reputação de Big como uma das maiores estrelas do mundo do rap. O mundo perdeu uma voz muito importante que falava por aqueles que quase nunca eram mencionados, com um pouco de charme, mas também com um pouco de coragem. E vendo como as pessoas sofrem para alimentar seus filhos, pagar as contas e vender drogas simplesmente porque é a única opção. Ninguém ganhava dele no microfone. Ninguém era um contador de histórias melhor. Ou escritor. Ninguém. Ele era o cara, era a vida, era o presente, era o Brooklyn. A melhor pessoa do mundo. Perdi meu melhor amigo. Versão brasileira Vox Mundi. Potato.